A paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com mais uma amada que veio contar o seu testemunho. E junto nós vamos se alegrar porque ela foi abençoada por Deus. E vai relatar tudo que aconteceu, quase tudo que aconteceu, né, amada? Isso. E essa amada é a Lúcia Marques, nossa amiga, companheira. De vez em quando nós se encontramos, né, se Verdade. abraçamos. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho mais do que Deus fez na vida da Lúcia. A paz do Senhor, Lúcia, tudo bem com você? A paz do Senhor, irmã Ivone. A paz do Senhor, irmãos, né? Aqueles que nos estão assistindo, uma boa tarde. E eu agradeço a Deus, Ivone. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço a Deus, né? Porque por estar aqui e contar um pouquinho daquilo que o Senhor fez na minha vida. E foi grandes coisas que Ele fez. Amém. E para eu começar, Ivone, contar esse testemunho, eu só quero ler uma passagem. Só quero ler uma passagem que está no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 17, que diz assim, mãe Ivone. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E é a partir desta palavra, irmã Ivone, que eu começo a contar a minha história. Então, eu nasci numa família totalmente disfuncional. A minha mãe casou muito cedo. Com 16, 17 anos, assim, ela já tinha as 3 filhas. E ela casou muito cedo, só que quando eu tinha 2 anos de idade, assim, mãe Ivone, os meus pais se separaram por os motivos deles, né? Se separaram e daí começou a nossa vida, assim, posso dizer que o sofrimento, assim, começou a partir daí. Porque daí eles se separaram, a gente foi para a casa da minha avó. Minha avó sempre foi muito presente, assim, na nossa vida. Minha avó sempre foi muito presente, sempre esteve conosco. E a minha mãe foi para a casa dela. Só que daí o que acontecia? Ela tinha menos de 20 anos e estava com 3 filhas. Tinha minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, que é 2 anos mais velha que eu. Tinha eu, né, com 2 anos, e a minha outra irmã, a terceira irmã, que tinha 1 ano e pouco. Então, era diferença de 2 e 1 ano e meio, assim, de diferença. E ela tinha essas 3 filhas para criar. E ela tinha que trabalhar, né? E daí a gente ficava um pouco com a avó. Tenho tias, são 6 tias, né? Minha avó teve cerca de 12 filhos. Então tinham seis tias, assim, então a gente ficava um pouco com cada para a mãe poder trabalhar. E daí, conforme foi passando o tempo, irmã Ivone, o meu pai, ele sabia que ele tinha que dar pensão para os filhos, né? Ajudar um pouco, né, na manutenção financeira, assim, né? E só que daí o que acontecia, irmã Ivone? O tempo foi passando e nós pegamos tipo uma idade assim de 5, de 6 anos, assim. Ele se casou de novo daí, né? E a esposa dele tinha um filho já. E daí o que acontecia? Nós estávamos com a minha mãe, ele vinha, irmã Ivone, a minha madrasta vinha, pegava nós, né, da casa da minha avó, falava que ia para levar um final de semana, assim, e ele desaparecia, mãe Ivone. Ele Meu pegava Deus. nós e ele simplesmente desaparecia conosco, assim, não sabia, não dava endereço, aonde ia estar conosco, não dava. E a gente ficava com ele. E quando a gente estava com ele sempre trabalhou, né? Ele é motorista de caminhão. E nós ficávamos com a madrasta. E daí, com a madrasta, a gente ficava, e sempre quando a gente ia com ele, a condição, assim, de vida dele era bem precária, assim, sabe? Bem precária. Quando a gente ia com ele, a gente tinha pouca alimentação, a gente não tinha um quarto para a gente dormir. Eu me lembro que uma das vezes que ele nos pegou e nos levou, assim, nós fomos morar numa casa, assim, tão pequena, que dá esse quadradinho aqui que nós estamos.
tão pequena, assim. Eu lembro que só tinha uma cama, e ele e a sua esposa e o filho dela, nessa época já tinha já a minha irmã Silmara por parte de pai, eles dormiam na cama, né, que era praticamente dois bebês, e eu e as minhas duas irmãs, nós dormíamos no chão. E nós dormíamos no chão assim, só que não tinha cama, não tinha colchão, não tinha coberta. As poucas roupinhas que nós tínhamos, que era tipo uns trapinhos assim, eu posso te dizer, sabe, irmã Ivone? Era aquilo que nós nos cobríamos para proteger do frio. Eu me lembro que a casa era com tanta dificuldade, era uma situação tão difícil assim, que eu me lembro que à noite, e eu tenho trauma disso até hoje, à noite, assim, a gente sentia, não era os ratos, não era rato, parecia uns cachorros, assim, sabe, Meu irmão? Deus. De tão grande, irmão. E a gente sentia eles passar em cima da gente, irmã Ivone. Era uma situação extremamente precária. Perto dessa casa tinha os hospitais, antigamente não eram as coisas tudo separadas, destinados, lixo. Eles jogavam do lado da casa. E a gente ia brincar, procurar as coisas ali. Então era uma vida extremamente precária. Daí tá, ele saía com a gente, não falava para onde a gente estava. A minha mãe começava a procurar, achava. Achava, levava para a casa dela. E quando a gente ia para a casa dela, a gente estava doente, com a cabeça cheia de piolhos, porque não tinha um cuidado. Não tinha um cuidado, sabe assim, irmã Ivone? E daí ela ia, cuidava de nós, colocava-nos na escola para estudar, passava um tempo, ele voltava de novo e pegava a gente novamente. Então ficou, em uma dessas idas que a gente foi com ele, eu me lembro que a madrasta, ela colocava a gente para pedir na rua. Colocava, meu pai saía para trabalhar e ela colocava a gente para pedir na rua. Então daí eu saía com as minhas irmãs de chinelinho e ia pedir nas ruas. A gente chegava na casa das pessoas, como a gente vê hoje na nossa casa, né? E eu sempre digo assim, eu sempre falo pro meu marido, ninguém que bater na minha porta vai sair sem alguma coisa. Porque eu sei o que é isso e eu vivi isso, né? Então eu falo até para aqueles que estão ouvindo assim, se alguém bater na sua porta, eu acredito que alguma coisa você sempre vai ter para dar para essa pessoa, porque eu vivi isso e a gente não sabe, mãe Ivone, o contexto daquela pessoa que está batendo na sua porta. Verdade. E nós passamos por isso, a gente passava, batia, às vezes a gente encontrava pessoas boas, que davam coisas boas para gente, davam comida para gente. Às vezes em panificadoras, eles davam os pães que já estavam vencidos, a gente varria a frente das panificadoras e eles davam comida para nós, sabe? E daí a gente voltava para casa, sabe? Então, assim, esse foi o contexto que eu vivi. Esse foi o contexto. E todo este contexto de idas e de vindas que ele pegava a nós, unicamente, Ivone, era porque ele tinha que dar a pensão. E como assim, eu acredito que ele não tinha condições de dar essa pensão, então ele fala, eu vou pegar elas, porque se elas estão aqui comigo, eu não preciso me dispor desse valor financeiro, né? Então daí foi um tempo, até a gente pegar assim, que eu me lembro assim de uns 9 anos assim. Daí a minha mãe se cansou e foi diante de um juiz. Minha mãe se cansou e foi diante de um juiz. E daí o juiz, irmã Ivone, perguntou para nós. Perguntou para nós o que nós queríamos. Nós queríamos ficar com o pai ou se nós queríamos ficar com a mãe. E nós automaticamente já optamos por ficar com a mãe. Né? Daí esta parte, irmã Ivone, cessou, porque daí foi estipulado, ele não podia mais vir pegar nós, né? Então daí a gente ficou definitivamente com a mãe, não fomos mais com o pai. Daí nós começamos a morar com a mãe, pequenas ainda, né? Na idade de 9 anos, a outra já estava com 11 anos, assim, sabe? Daí nós começamos a morar com a avó. E daí, Ivone, nesse contexto, a minha avó, ela sempre foi
ela foi 25 anos crente da Congregação Cristã do Brasil. Só que pelas situações da vida, ela se desviou. E quando a minha avó se desviou, Ivone, ela montou um centro de Umbanda, a minha avó. Ela montou um centro de Umbanda e a partir deste momento nós crescemos dentro desse centro de Umbanda. E quando isso aconteceu, todas as minhas tias, os meus tios, passaram tudo a frequentar esse centro de Umbanda, até porque era na casa dela. Então, daí passou esse contexto dessa vida com o meu pai, né, de pedir na rua, de sofrimento. Eu lembro que a gente era uma imunidade muito baixa, acho que pelo fato da pouca alimentação, saía feridas no nosso corpo, tudo. Eu me lembro assim que uma tinha que cuidar da outra, irmã Ivone. Não tinha assim uma pessoa mais velha assim para levar a gente no postinho, para ser tratado, para tomar uma medicação. Não. Nunca aconteceu isso. Quando a gente estava com ele, eu não me lembro de ir para a escola. Eu não me lembro de ir para a escola. Eu fui para a escola, eu entrei na primeira série, irmã Ivone. Eu tinha 15 anos de idade, na primeira série primária. Com 15 anos. Porque eu tinha um desejo extremo de estudar. Eu olhava assim, a placa dos ônibus, eu perguntava, mas o que será que está escrito ali? Porque eu tinha desejo de saber ler, de saber escrever. E daí passou esse contexto com o pai, daí começou um outro contexto, que era o contexto agora de dentro do centro de Candomblé. Ela se desviou e passou para esse segmento religioso e toda a família foi para esse segmento religioso. E eu cresci daí a partir desta idade dentro desse segmento religioso. Eu me lembro que quando os demônios desciam na minha avó, era eu que servia cachaça e cigarro para esses demônios. Então, assim, era um contexto de vida, se você olhar, mas o que vai sair daí? Quem olhava, né, e até um recado para os nossos ouvintes, tipo, quem olhava uma pessoa dessa forma, uma pessoa que está neste contexto, não tem como ser alcançado. Uma criança dessa forma, o que será dessa criança? Com um contexto de pedir nas ruas, depois um outro contexto de dentro de um santo de Umbanda. Se você olhar, você vai falar, mas o que vai sair daí? Não é? Mas nós temos um Deus que reverte situações. Muda a história. Muda a história. E daí eu cresci dentro desse contexto. E esse contexto foi daí a partir da infância, adolescência e juventude dentro. Então foi um bom tempo, porque ela foi cerca de 16 a 17 anos com esse centro de Umbanda. Jesus. E tudo dentro desse centro de Umbanda foi o que aconteceu, tudo foi aonde a minha base familiar. A minha base familiar foi essa. E tudo dentro desse contexto, e um pouco antes dessas idas e vindas, que a gente ficava na mãe e ficava no pai, eu sofri vários abusos. A falta do pai, né? Porque quando estava lá, por mais que estava lá, a gente não tinha ele, porque ele trabalhava de motorista de caminhoneiro. Daí a gente sentia a falta dele, sentia a falta da mãe, porque quando a gente estava com a mãe, ela também tinha que trabalhar para sustentar a gente, né? E quando estava lá, ele tinha que trabalhar. E dentro, nesse contexto, eu sofri abuso emocional, abuso sexual. Não foi nenhuma e nem duas vezes, foram várias vezes eu sofri abuso sexual. Então, assim, eu era uma criança, você olhava para mim, eles falavam, meus tios brincavam e falavam assim, que a Lúcia, ela dorme em pé, porque eu era uma criança triste, uma criança oprimida, entende? Eu não conseguia falar com uma pessoa e olhar no rosto dela. Eu não tinha alegria, eu não tinha amigos, não se desenvolvia. Está machucada por tanto trauma que eu tinha. Porque foi roubado a infância, foi roubado a inocência da criança, foi roubado tudo de mim, foi tirado. E eu cresci, daí entrei na adolescência, na juventude, daí quando eu cheguei na juventude, irmã Ivone, ainda dentro deste contexto, e eu me lembro que eles tentavam não sei como a palavra, tipo, me introduzir dentro desse segmento, só que eu sempre fui assim muito quieta, mas pensante, sabe?
Sabe assim, eu não conseguia assimilar o porquê que eu tenho que fazer isso. Então, sempre assim, eles tentavam, mas não conseguia. Essa menina tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque ela é desse jeito, ela é estranha, sabe assim. E eles tentavam e eu nunca me aprofundava nisso, né? Eu tenho uma prima que ela, com 8, 9 anos, ela entrou profundamente dentro desse segmento. Foi rapado a cabeça dela. Ela ficou cerca de 21 dias trancada dentro de um roncol, de um quarto que é só ela e uma esteira no chão, só comendo comida, só vestindo branco e comendo comida branca, que é o segmento deles lá dentro, entende? E era isso que eles queriam, ficar comigo, mas Deus, até esse ponto, Deus me guardou. Deus não deixou eu me aprofundar, mas a minha prima já não teve. E a minha prima não teve direito de escolha. Entende? Hoje ela fala, eu não tive direito de escolha. Sabe? E a minha tia, porque quando a pessoa está imersa nesse segmento, ela acha que isso, ela está fazendo bem para outra pessoa. Entende? E o que você achava? Eu achava estranho. Ivone, eu não conhecia o evangelho, eu não tinha noção de evangelho, não tinha, porque quando a minha avó se afastou, os meus tios e as minhas tias ainda, a maioria deles não eram nem casados assim quando ela se afastou do evangelho, né? Uhum. Entende? Então eu cresci sem conhecimento nenhum do evangelho. E eu achava estranho, né? Achava estranho. A única coisa que a gente gostava, porque quando eles davam as festas, né, por santos, né, tinha bastante comida, tinha bastante gente. E é tão interessante que daí a gente cresceu e do lado, na nossa rua, morava na Rua Jordânia, ali no Cajuru, morava uma família, eu não vou falar o nome aqui, porque eu não pedi autorização para eles, né? Mas morava uma família crente, uma família conhecida nossa, né, do nosso meio, assim. Uhum. E essa família, assim, olha, pensa em umas pessoas crentes. Essa irmã sempre foi 32 anos amiga da minha avó, ali naquela região. E a minha avó fazia as festas, levava as comidas consagradas, entregava para essa irmã. Eu acredito que essa irmã, eu até conto quando eu vou pregar, né, conto nas igrejas, eu acredito ela com tantos anos de crente, ela pegava para não ter aquele impacto da amizade, né? Mas eu tenho certeza que ela jogava fora, né? Porque ela entendia que era consagrada a outras coisas, né? E essa irmã toda, eu nunca vi essa irmã passar de largo da minha avó. Eu nunca vi ela ter alguma aspereza com a minha avó. Chegava lá na minha, ô Dona Maria, que é o nome da minha avó, conversava, e eu tenho certeza, depois de convertida, eu encontrei ela e ela falava que orava por nós. Passava pela minha casa para ir para a igreja do Jardim Natália, sabe? E eu tenho certeza que colocava o nosso nome na oração. Verdade. E foi esses anos. A minha avó era uma baixinha, assim, de 1,5 m, só que se ela falasse que ia derrubar uma parede, num dia ela derrubava. Brava, 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 uma mineira brava, entendeu? Todo mundo respeitava ela porque era muito brava, sabe? E nós saímos tudo nesse segmento, as mulheres todas bravas, assim, sabe? Mas eu falo que o Espírito Santo transforma a gente, tá mudada, né? Louvado seja Deus, né? O Espírito Santo faz a obra na gente por completo. E eu cresci na minha juventude tudo ali dentro. E eu falo assim que todas as tias foram. Só que eu digo assim, Ivone, que o pecado, ele vai cansando a pessoa, né? Porque era assim, Ivone, eles davam num final de semana as festas, quando chegava na segunda-feira, não tinha um pacote de leite para dar para as crianças comer. Então era uma vida que o inimigo, assim, sugava eles, assim, sabe? Assim, a nossa vida era essa vida com poucas coisas, com dificuldades, assim, sabe? Era canseira e opressão. É uma opressão mesmo, tipo assim, eu tô te dando aqui, mas eu tô te tirando aqui, sabe assim? E eu cresci, eu lembro que ia pessoas na casa da minha avó para ela fazer atendimentos e tudo, entende? Então hoje eu vejo, às vezes eu passo assim em frente dessas coisas, eu vejo, Senhor, liberta, porque o engano é muito grande. O engano é muito grande, é uma cegueira espiritual muito grande, Ivone. E eu cresci, daí eu cheguei na juventude. Na juventude, como eu era uma criança, Ivone, muito recatada, quase nem falava. Por quê? Porque o sentimento de rejeição,
de abuso, de abandono, ficou tudo concentrado. Quando eu peguei a fase de juventude, 18, 19 anos, eu falo que tudo aquilo que estava dentro de mim, eu coloquei para fora. Agora ninguém mais vai me humilhar, ninguém mais vai me rejeitar, ninguém mais vai tocar em mim sem que eu queira. E neste processo que eu iniciei a juventude, a minha tia, eu tenho uma tia chamada Ruth, ela estava também nesse segmento, bem aprofundado. Ela tinha um emprego no governo muito bom, né? E até isso foi, né, nessa época. Um dia ela estava na casa dela, Ivone, com um copo de veneno já preparado para tomar. Para ela e para minha prima, uma única filha, dentro da geladeira. Aquele dia, ela fala que ia dar cabo da vida dela e da Sabrina. Só que daí eu falo assim que Deus, ele tem os seus meios de alcançar o ser humano. É como nós estamos aqui. Nós estamos aqui, eu estou contando esse testemunho, e vai chegar até em pessoas, alcançar pessoas que estão passando por uma situação difícil e estão achando que não tem mais saída. Como a minha tia estava naquele dia num programa de TV, vendo um programa de TV, e o pastor daquele programa de TV falou para ela, falou assim, você é o próprio Espírito Santo revelando para aquele pastor, irmã Ivane. Você está com um copo de veneno, você vai tomar, vai se matar e vai matar a sua filha. O próprio Espírito Santo, eu digo que Deus, quando quer alcançar, Aleluia. Ele alcança. E eu tenho certeza que Aleluia. Nesta tarde, irmã Ivane, eu tenho convicção, porque Deus não é Deus de acaso. Deus é Deus de propósito. Verdade. Da mesma forma que ela foi alcançada, hoje Deus vai alcançar alguém. Aonde chegar esse testemunho, Deus vai alcançar. Eu creio. Entende? Porque Deus não tira a gente de contextos difíceis só por tirar, porque Ele tem um propósito. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito do Senhor. O processo às vezes é difícil, que foi o processo que eu passei, mas porque Ele tem um propósito. Sim. E está cada dia mais concluindo esse propósito, né? Que é alcançar. E daí a minha tia estava vendo, ele falou, vem aqui amanhã, passou um endereço, irmã Ivone. No outro dia ela foi. Ela foi. Eu digo assim que cada ida no culto caía 7 para um lado, 10 para o outro, sabe? O processo de libertação, sabe, irmã Ivone? E a minha tia começou a ser liberta. Que bênção. Começou a ser liberta, alcançou ela, alcançou minha prima. E daí o que aconteceu? Ela começou a levar para minha avó, né? Para minha avó. Só que eu digo, pessoa que já serviu a Cristo, para alcançar ela é mais difícil. É mais difícil. Né? Porque ela tem toda uma trajetória, ela conhecia de Gênesis, Apocalipse, a palavra. E daí era mais difícil para alcançar ela. E daí minha tia foi com muito cuidado, com muito zelo, foi indo. Aí chegou um dia que ela falou, eu vou então nessa igreja. Né? Também não vou falar o nome por ética, né? Foi nessa igreja, também reconciliou, né? E daí ela perguntou para o pastor daquela igreja, o pastor tem coragem de ir lá no centro e quebrar tudo? Eu falo assim que hoje, não sei se teria alguém com aquela coragem, sabe, irmã Ivone? Eu me lembro assim de ver ele chegando lá, com uma marreta na mão, irmã Ivone. Você viu? Eu vi. Entrou porque ela tinha um barracão amplo, assim, separou da casa dela, era no terreno dela. Até hoje tem esse terreno. Minha tia mora nesse terreno ainda hoje, no mesmo endereço. Ele com a marreta na mão, eu me lembro, Ivone, todas aquelas imagens, e ele marretando, orando, Ivone, e quebrando. Orando e quebrando. Sabia, Ivone? Orando, clamando o sangue de Jesus, e com aquela marreta entrando assim e desfazendo, sabe? Coisa tremenda de Deus. E daí depois que a minha avó saiu, todos os filhos foram se achegando. Você vê como é importante, tipo, uma liderança, porque a minha avó, eu posso perceber assim que a minha avó era uma liderança espiritual, né? Quando ela saiu, todo mundo saiu. Quando ela retornou, todos estavam retornando. Né? A importância de uma liderança espiritual dentro de uma casa, né, Ivone?
E ela veio. Daí eu falo, Ivone, que eu fui um pouco mais difícil. Por quê? Porque aquilo que eu falei para você, eu era muito racional. Então, tipo, tava tudo agora todo mundo estava fora, agora todo mundo agora foi para uma outra parte. Né? Só que daí desenvolveu dentro de mim muita revolta. Muita revolta. Aquilo que eu falei para você que estava tudo concentrado na juventude, saiu tudo para fora. Entendeu? Eu me tornei uma pessoa má, uma pessoa brava, sabe? Uma pessoa obstinada. Ninguém falava para mim o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer. Entende? Então aquilo gerou a revolta, a ausência do pai, né? Os abusos sofridos, né? E eu falo que daí eu virei para uma outra parte. Daí comecei a beber, comecei a fumar, comecei a usar droga, entende? Porque daí saiu tudo para fora de uma forma negativa, entende? Então eu falo assim que ou eu estava dentro do camborão da polícia ou eu estava dentro do carro de traficante, porque daí eu me revoltei mesmo. Era de segunda a segunda bebendo. Eu tinha uma amiga que ela tinha um bar ali na Rua da Trindade, no Cajuru, e a gente sentava no meio-fio ali e bebia, dia e noite bebendo ali, sabe? Perder, tipo, noção de vida, de tudo, assim, sabe? E é interessante que eu me lembro que as meninas jovens do Jardim Natália passavam ali em frente, e nós bebendo ali. Tipo, no sábado, dia de semana, elas passavam para ir pro ensaio, e eu me lembro que eu ia atrás dela fazendo micagem. Né? E eu falo assim que eu já me arrependi, não adianta me acusar, né? Eu falo, irmã Ivone, que eu era a Saula, sabe? Que eu ia atrás delas, sabe? Ia atrás delas fazendo micagem, falando, a sainha tá subindo, irmãzinha. Eu falo, eu me arrependi. Ai, já. Meu Deus. Né? Já me arrependi. Esse teu lado eu não sabia. Eu conto às vezes quando prego, assim, sabe? E então, assim, porque daí era aquela revolta, aquela pessoa má, sabe? E eu digo que daí eu andava no carro de traficante, eu usava droga, eu fazia tudo de ruim. Eu me lembro que uma vez, assim, a gente correndo, fugindo, tipo, da polícia, assim, e era tiro atrás, e eu lembro que eu não sou muito alta, né, e fui logo, tipo, com 17 anos, eu nem tinha corpo formado, assim, porque eu demorei para formar corpo, assim, sabe? Eu me lembro que os rapazes me jogavam, assim, para o muro, assim, sabe? De magrinha que eu era, né? Não sou tão mais magrinha assim, né? Mas eu era magrinha, assim, sabe? Então, tipo, aquela revolta foi fazendo essas coisas daí. Tipo assim, eu tenho que preencher aquela dor, tinha que ser preenchida com alguma coisa. Você procurava... Né? Procurava alguma coisa para preencher aquela dor. E quantos nós vemos hoje que preenche com droga, preenche com prostituição, preenche, né, com pornografia, preenche com tantas coisas, né, irmã Ivone? Mas a gente sabe que para preencher esse vazio daqui, só tem uma forma. É Jesus. É Jesus. É só o evangelho que preenche. Só. E daí, irmã Ivone, eu comecei. Com 25 anos, já estava com 25 anos, no mundo eu engravidei. Eu engravidei, eu fui mãe solteira no mundo, que é deste meu filho, né? Eu sou casada já quase 19 anos agora. Tenho um filho de 22 anos, um filho de 15 anos, que é o Pablo e o Josafá. E com 20 anos, com 25 anos, eu engravidei dele. Eu engravidei dele mãe solteira. E daí, quando eu engravidei dele mãe solteira, eu comecei a repensar. Começa aquela reflexão. Eu me lembro que quando eu estava com uns 8 meses dele, eu não me lembro quem me levou, mas eu entrei dentro da igreja do Jardim Natália, eu me lembro até a roupa, que eu estava de shorts, camiseta, uma barrigona, assim, do papo. Mas uma vida, assim, muito, muito dolorida, sabe, mãe Ivone? Muito dolorida, muito, muito sofrimento, sabe? E eu entrei ali, mãe Ivone, na igreja do Jardim Natália, e uma irmã orou por mim, e a irmã do Jardim Natália, e ela congrega até hoje. Esse dia eu fui pregar lá, e eu falei para ela, ela não me reconheceu, mas eu falei, a senhora orou por mim. A senhora orou pelo meu filho dentro do meu ventre. Falei, e ela se alegrou, ela pôde chorar de ver que a oração que ela fez, respondida ali Amém. Naquele momento. Né? A importância Amém. De uma intercessão, quando uma pessoa chega na igreja e não conhece a Cristo. Ela orou por mim. E eu saí dali e continuei a vida. Tive o meu filho. Daí eu falo assim que eu fui mais difícil, porque todo mundo já estava no evangelho. Minha mãe estava caminhando os primeiros passos, né, no evangelho.
E chegou um dia, quando meu filho nasceu, ele nasceu com bronquite crônico, sabe, irmã Ivone? Quando dava as crises nele, dava para ouvir longe o chiado do peito dele, assim. E um dia minha mãe, só que eu era muito brava, minha mãe falava assim que, não, a Lucinha nunca vai ser crente. A Lucinha, ela me chama de Lucinha. A Lucinha não vai ser a Lucinha é muito ruim, ela nunca vai ser crente. E um dia ela vendia cocada ali no Boqueirão. E naquele dia o meu filho passou mal na creche, que ele ficava na creche, desde de bebezinho, assim, muito pequeno. Ficava na creche e me ligaram, estava no trabalho, me ligaram, olha, vem pegar o menino que ele está com uma febre de 40. Né, e você precisa levar ele no médico. E eu saí do serviço e fui. E fui por 24 horas com meu filho. E nesse inteirinho a mãe foi, fez a cocada dela e foi pro Boqueirão vender a cocada. E ela chegou no Boqueirão, foi oferecer cocada para um homem. E esse homem, mãe Ivone, era um missionário. Olha os planos de Deus. Esse homem, ele era um missionário, vindo de lá daqueles lados do Pará. E quando ela estava oferecendo a cocada para ele ali, irmã Ivone, ele falou assim para mim, você tem uma filha. Daí ela olhou para ele e falou assim, não, eu não tenho só uma filha, eu tenho 5 filhos. Eu tenho 5 filhos. Daí ele falou assim, não, a senhora não está entendendo. E eu falo assim que eu creio que Deus ainda chama pelo nome, Ivone. Né? E hoje Deus pode chamar alguém pelo nome. Você tem uma filha, o nome dela é Lúcia. O detalhe, irmã Ivone, minha mãe nunca tinha visto esse homem. A minha mãe nunca tinha visto esse homem. Você tem uma filha chamada Lúcia. Neste momento, ela está com o seu neto no 24 horas. E este teu neto sofre de bronquite crônico desde quando nasceu. Só que Deus manda falar para a senhora que Deus vai enviar um anjo lá, vai enviar a cura lá para este teu neto. E esse menino nunca mais vai sofrer essa enfermidade. Amém. E essa tua filha Lúcia, irmã Ivone, me chamou pelo nome. Me chamou pelo nome. É aquilo que Deus fala para Jeremias. Jeremias, eu te conheço quando você estava sendo formado dentro do ventre. Jeremias, antes que você saísse da madre, eu te chamei, eu te consagrei, as nações eu te dei como profeta, Jeremias. Deus faz isso hoje ainda, Ivone. Deus que fez lá, chamou Jeremias assim. Foi o mesmo Deus que me chamou pelo nome naquele dia. Ela está no 24 horas com o teu neto. E essa tua filha Lúcia, eu vou dar um banho dela da graça, eu vou limpar ela. Sabe aquilo que diz no livro de Romanos, no capítulo 5 ali, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Paulo está falando assim para os crentes de Roma, o pecado ele só abundou, mas a graça ela vai superabundar. Amém. É isso que Deus faz. Onde o pecado castiga, Deus vai superabundar a graça, o favor dele na nossa vida. E Deus usou aquele homem para alcançar nós lá no 24 horas, irmã Ivone. E a minha mãe, daí tá, eu cheguei de 24 horas em casa, que eu morava com ela. Cheguei em casa e daí ela pegou e me falou. Ela pegou, nossa, eu encontrei um homem, ele falou, Lucinha, que ele ia alcançar o Pablo, ia curar o Pablo, e ele falou que você ia ser crente, minha filha. E eu estava tão cansada, o pecado cansa, né? As coisas, o meu contexto de vida estava me cansando. E eu falei, amém. Falei assim, nem sabia o significado de amém. Falei, amém. Amém. E esse amém foi chancelado pelo céu. Amém. Irmã Ivone, com 3 meses, eu estava dentro das Assembleias de Deus, aceitando o Senhor como meu único, suficiente Salvador. Um pouquinho antes disso, eu tinha amizades, né? Muitas amizades. E uma dessas amizades inventou a minha mãe falava, né? Até no dia que foi para eu aceitar Jesus, aconteceu essa situação, uma menina pegou dinheiro de um banco. Hoje a gente sabe que é tipo estelionatário, né? Uhum. Na época eu não entendia nada.
só ofereci o meu cartão, abri uma conta e laranja que eles falam, né? As mulas que eles falam, né? E aconteceu tudo isso, daí na sexta-feira. Na sexta-feira, eu saí para trabalhar, a polícia começou a ligar para lá para casa. O dono do banco começou a ligar para minha casa. Começou a ligar para minha casa, a Lúcia mora aí, nós vamos ir buscar ela, se ela não trouxer dinheiro, nós vamos buscar, nós vamos entrar aí, ela vai ir presa. E quando eu cheguei, minha mãe estava descabelando, na sexta-feira. Estava descabelando, Lucinha, o que você aprontou? Ela falava assim para mim, Lucinha, o que foi, mãe? O que foi? Eu vim assim, muito brava. O que foi, mãe? O que foi? A polícia disse que vinha aqui. Falei, não dá nada, não dá nada. Daí no sábado, a minha prima Sabrina, que já estava no Evangelho, já estava congregando na Assembleia de Deus, apareceu lá em casa, que ela sempre ia. A hora que ela apareceu na porta de casa, a minha mãe, Sabrina, o diabo armou um laço para Lucinha. Deu, que laço, mãe? Tudo para a senhora é diabo, mãe? Tudo para a senhora é diabo? O inimigo armou um laço dela, falou assim, não, vamos lá para casa, Lúcia. Vamos lá para casa, que daí você vai para a igreja com a gente. Eu olhei para a Sabrina e falei, Sabrina, a última coisa que eu preciso é de igreja agora. Você vê o nível. As pessoas entregaram panfleto para mim, Ivone. Eu jogava nas pessoas o panfleto. De tão debochada que eu era. Mas é esses Saulos que Deus quer pegar. É o que é difícil que Deus quer pegar. E daí eu fui, ela muito jeitosa. Eu falo que é esse jeito que a gente tem que ter. Muito jeitosa, fui para casa dela, eu gosto muito de conversar com a minha tia até hoje. E daí a minha tia começou a conversar comigo, nem tocou no assunto de igreja, nada, Ivone. Começou a conversar comigo, eu contei a história para ela, todo o contexto que estava falando, né? Daí chegou a hora de eles ir para o culto. Chegou a hora deles ir para o culto, começaram a se arrumar, não me chamaram. Não me chamaram. Como é daí, minha tia, olha, você sabe, né? Você é de casa, fica à vontade, né? Come, né? Dá comida pro Pablo. Mas eu fiquei pensando assim, mas oxe, que abuso é esse? Né? É a psicologia reversa, né? Que abuso é esse? Puxa vida, nem me chamaram para ir para tal da igreja. E eu era de balada segunda a segunda. Eu era de balada. Eu comecei a ir para balada, Ivone, eu não tinha idade. Tanto que daí eles entravam, davam um jeito de sair para fora, para passar a identidade para mim, para eu poder entrar para a balada. Entende? Porque eu não tinha idade, não tinha nem tamanho, porque hoje as meninas são tudo grandona, né? Eu não tinha. Tanto que eu parecia criança, sabe? Eu falei, oxe vida. Eu pensei, mas eu não tenho roupa para ir. Tinha uma saia, que é tipo de meia calça, eu enrolava ela tudo para deixar no meio da coxa, para ir para os pagodes, para as baladas. Naquele dia eu peguei e desenrolei ela, uma saia rosa, uma brusinha cavada que eu tava. Falei, hoje não me chamou, mas eu vou. Sabe assim, braba. Me chamou, mas eu vou. E eu fui, Ivone. Eu fui naquele culto, estava tendo um congresso. E eu gostei. Daí voltamos para casa no sábado. No domingo, não, amanhã eu vou de novo. Eu gostei, eu vou de novo. No domingo, Ivone, no domingo, eu estava sentada assim, 3 fileiras assim, de cadeira. Uma mulher, era missionária, depois fiquei sabendo que era missionária. Ela tinha um cabelo que batia assim no tornozelo, assim, o cabelo dela. E ela veio, Ivone, eu não sabia diferenciar Deus, Jesus, Espírito Santo, igreja, eu não sabia essa diferença. Né? Porque a maioria das pessoas, quando vem para o Evangelho, elas já têm uma noção. Eu não tinha noção nenhuma. Eu não sabia o que era profecia, nada. Uhum. E ela chegou, colocou a mão em cima da minha cabeça naquele dia, no domingo. Colocou a mão na minha cabeça e falou. Eu lembro do que ela falou. Ela falou assim, hoje eu coloco uma coroa na tua cabeça. E coloco uma chave nas tuas mãos. E você irá ainda para muitos lugares, ainda pregando a minha palavra. A mesma profecia de 3 meses atrás, que o missionário, quando a mãe estava vendendo cocada, falou, eu vou usá-lo, sim. Eu vou dar um banho de graça na tua filha. E ela ainda vai para muitos lugares pregar a minha palavra.
Daí, depois de 3 meses dentro da Assembleia de Deus, a mesma profecia acontece. Deus chancelando aquele chamado. E daí a pregação vem, louvor vem, eu gostava muito de louvor, né? A hora do apelo, Ivone, não me pergunte. Não me pergunte como que eu fui diante daquele altar. Eu não me lembro até hoje como eu cheguei diante daquele altar. Mas sei que eu saí daquele culto crente, Ivone. Mudada. Eu saí daquele culto com Jesus na minha vida. Amém. Na segunda-feira eu tinha que ir no banco prestar conta daquilo que tinha acontecido. E eu cheguei, entende? Eu fui crente, Ivone. Eu fui crente. Eu fui serva do Senhor já naquele banco. E a minha prima falava assim para mim, não omita nada. Porque Deus, se tiver que livrar, Ele vai livrar na verdade. Minha prima me falava. Eu cheguei no banco, Ivone, tinha a Rony preta atrás, assim. Eu entrei, sentei numa cadeira, o gerente do banco na frente, a minha prima aqui, como você está aí, eu aqui. Eu contei a história para o gerente do banco. Ele olhou assim para mim e falou, eu não sei como. Essa foi a palavra do gerente do banco. Eu não sei como que você não vai sair dentro de um camburão agora. Meu Deus. Ivone, era para mim puxar 4 anos de cadeia. Olha o que 4 anos de cadeia, mas eu saí de lá com posse de vitória. E daí começou a minha trajetória cristã. A minha trajetória cristã começou assim. Daí eu aceitei Jesus ali no Centenário, só que eu morava no Vila Reno. E ficava um pouco longe. Uhum. Daí o que aconteceu? Eu fui para uma igreja mais perto. Era uma Assembleia de Deus. O pastor dessa igreja tinha saído acho que da Brasil para Cristo e montado essa Assembleia de Deus. Não era uma da nossa. Uhum. Mas foi dentro dessa Assembleia. O pastor era mais novo do que eu. Foi dentro dessa Assembleia que eu aprendi tudo do Evangelho. Uma igreja pequena, uma comunidade pequena. Foi ali que eu aprendi tudo do Evangelho. Entende? Antes de descer as águas batismais, eu fui batizada com o Espírito Santo numa consagração de 3 irmãs. 3 irmãs do Círculo de Oração. Eu não cheguei a cantar com mocidade, Ivone. Eu não tive esse prazer de cantar com mocidade. Eu fui imersa no Círculo de Oração. Foi direto. Foi direto. A consagração de 3 irmãs, eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi num culto de círculo de oração que eu preguei a primeira vez numa campanha de cura e de libertação. Antes de 1 ano de crente, Ivone, eu comecei. E de lá para cá começou um outro processo, que é um processo de renúncia, né, Ivone? É um processo de renúncia, porque todo aquele que vem para o Evangelho é um processo de negação, um processo de renúncia, é um processo de entrega. E já fazem, irmã Ivone, 21 anos que eu estou nessa caminhada. Que bênção. 21 anos que eu tô. E eu digo assim, já fui 4 vezes coordenadora de círculo de oração. Faz um ano, 2 anos foi a última vez que eu coordenei círculo de oração. A minha escola foi círculo de oração. A gente aprende muito, né? A minha escola foi círculo de oração. E essa foi a minha história. Então, eu quero dizer, Ivone, para as pessoas que estão nos assistindo. E às vezes você está nos assistindo, você está numa situação difícil. Irmã Lúcia, eu fui fruto de um abuso. Irmã Lúcia, não fui criado com o meu pai, não fui criado com a minha mãe. E você está ouvindo meu testemunho, às vezes você está pensando assim, nossa, mas é a minha história. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta tarde, da mesma forma que Deus fez comigo. O Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que transforma, Ele pode te alcançar nesta tarde. Ele pode te alcançar, arrancar a dor do teu coração. Porque hoje eu tenho convivência com meu pai, Deus me curou. O meu relacionamento com meu pai, toda semana o meu pai me manda mensagem. Deus me curou dos traumas sofridos por vários abusos que eu passei. Deus me curou. Deus me curou e tem me levantado e tem cumprido as promessas que Ele me prometeu. Então eu quero dizer para você nesta tarde, se você está aí com uma situação difícil, uma situação de abandono, uma situação de trauma, como eu tinha traumas,
a minha rejeição era tão grande que eu ficava longe das pessoas por medo de ser rejeitada novamente. Mas Deus me curou e restaurou a minha vida, restaurou a minha casa. Hoje eu sou casada, eu tenho um esposo, eu tenho um filho, eu tenho um lar, porque o Senhor fez isso. Amém. O Evangelho entrou dentro da minha casa e o Evangelho pode hoje entrar dentro da sua casa. Amém. O Evangelho pode mudar a sua vida. É somente você se entregar aos pés de Cristo que Ele pode realizar. E agora eu quero fazer uma oração, irmãs. Vamos fazer uma oração, porque eu creio que tem pessoas nos ouvindo e que Deus vai alcançar nesta tarde. Através dessa oração, ela pode aceitar Jesus também. Senhor, neste momento, Pai, Senhor, eu contei o meu testemunho, aquilo que o Senhor fez na minha vida. Meu Deus. E eu sei, Senhor, que esse testemunho está chegando, Senhor. Pai, a muitos Jesus, corações. Está entrando em muitos lares, sim, Senhor. Jesus. E eu creio, Senhor, que o Senhor, Pai, não permitiu eu passar todo este processo, Senhor. Senhor, para nada, mas eu sei que é para alcançar vidas. E o Senhor permitiu que eu esteja aqui neste dia. Sim, Senhor, mesmo sem ter intimidade com a irmã Ivone, sem conhecer a irmã Ivone direito, o Senhor me mostrou para a irmã Ivone. E eu creio, porque o Senhor, Pai, pode alcançar agora esta vida. Senhor, essa vida muitas vezes é o que vai ouvir mesmo, e está, Senhor, querendo cometer, Senhor, suicídio. Jesus. Essa pessoa que foi abusada, Senhor, e acha que a vida não vai poder ter mais um casamento, não vai poder, Senhor, gerar filhos, não vai poder ter uma família, por tantos traumas vivenciados, Senhor. Eu creio. Mas eu creio, Senhor, é o Deus que restaura, Pai, da mesma forma que o Senhor fez comigo. Vai restaurando esta vida, Senhor, que o inimigo não tenha poder, Pai. Pai querido, que as setas malignas do inimigo sejam colocadas por terra. Que não seja, Senhor Jesus querido, que não alcance a mente dessa pessoa. Que o inimigo não tenha êxito, Senhor, nos seus planos. Senhor, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha curar. Que o Senhor venha libertar, Pai, através desta palavra, Senhor. Pai, nós estamos aqui no... Pai querido, Pai amado, neste, Senhor, canal que edifica vidas, Pai. E neste canal a Tua palavra foi falada, Pai, que aqueles que estão em Cristo, nova criaturas são, Pai. As coisas velhas se passaram, que tudo fez novo. E a Tua palavra liberta, a Tua palavra transforma, a Tua palavra modifica, Senhor. E aonde abundou o pecado na vida dessa pessoa, pode muito bem superabundar a graça, Senhor. A Tua palavra tem poder, Senhor. O meu testemunho edifica, mas a Tua palavra liberta, Senhor. Então, Senhor, liberta essas pessoas. Liberta, Senhor. E tem muitas pessoas, Senhor, que hoje já aceitaram o Senhor, mas estão carregando os traumas, estão com a dor ainda. Liberta, mas que neste momento, Senhor, o Senhor possa arrancar essa dor e que elas possam se deixar ser transformadas, Senhor, pelo Senhor, Pai. Que o Senhor gere mudanças, ó Pai. Pai, através dessa palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quer agradecer alguém? Eu quero agradecer você, né, Ivone? Que você foi o canal, né, para estar aqui. Eu quero agradecer, né, tem tantas pessoas que têm orado pela minha vida, né, a vida da minha mãe, das minhas irmãs, meu esposo, meus filhos, né? Eu tenho um grupo de mulheres agora que eu faço parte, já faz 10 anos de intercessora, né? Tem ali a Sueli, tem a Elizabeth, né, tem a Cleia, todas as meninas do nosso grupo que hoje intercederam para que eu esteja aqui, para que esse testemunho possa alcançar a vida. Eu quero agradecer vocês, meninas. Deus abençoe. Deus abençoe suas vidas e Deus abençoe você, Ivone. Amém. Que você sempre seja esse canal, amém, né, de vidas, assim, para trazer pessoas para edificar outras vidas. Eu sei que isso tem um grande propósito, né? Deus não é Deus de acaso, Ivone. Deus é Deus de propósito. E você vai colher os frutos dessas sementes plantadas. Amém. Né? Você vai colher para a tua vida e para a tua família. Amém? Amém? Que Deus possa abençoar vocês, né? O filho da irmã Ivone também está aqui e eu quero agradecer a ele também. Amém? Que Deus abençoe você que chegou até aqui no final desse testemunho. Que coisa linda que Deus faz, né? Eu não conhecia o testemunho da Lúcia ainda. Embora, Lúcia, que todo testemunho que veio aqui a gente não conhece.
Fiquei conhecendo na hora. Amém. Isso que eu fico assim, a gente muitas das vezes fica impactada com os testemunhos, né? Mas que Deus abençoe a tua vida de chegar até aqui. Compartilhe, dê seu like, nos ajude aí, passe, transborde na vida de alguém que precisa ouvir esse testemunho. E fica sempre na escuta. Todas as quarta-feiras tem vídeo novo para você ouvir. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe e fique sabendo que Jesus te ama. E nós também amamos você. Fique na paz. Amém. Foi bom, né?